Estou recebendo aqui na bancada comigo a delegada Márcia Bernini, titular da delegacia especializada no atendimento à mulher de Lajeado. Delegada Márcia, bom dia, prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, Aline. Faz tempo que a gente não se vê, fazia bastante tempo. É verdade. Mas eu acho que a pandemia, ela ao mesmo tempo que ela durou bastante tempo, depois que ela acaba, parece que foi ontem, né? E faz bastante tempo. Tudo faz bastante tempo hoje, né? Até que a gente ajusta agora essa engrenagem, né? Nós falamos essa semana, e foi a motivação para lhe convidar para esse Papos de Mulher, sobre esta lei sancionada pelo presidente Lula, que pretende garantir as delegacias especializadas no atendimento à mulher, abertas 24 horas por dia. E a gente sabe que na região, então, a gente tem essa delegacia em Lajeado. Antes de falarmos sobre o impacto, o que na prática muda com essa lei, vamos falar do trabalho da DEAM, né? E quanto ganha uma cidade que tem uma delegacia especializada no atendimento à mulher. A delegacia especializada, ela é muito importante, né, Aline? Porque existir a delegacia da mulher numa cidade, né, mostra para a população que tá o serviço ali disponível, né? Você tem um lugar específico para ir em busca do atendimento, né? E eu acho que encoraja mais a mulher a registrar a ocorrência, né? Dá mais visibilidade para o próprio tema em si. Então, é de extrema importância. Só que, claro, né, a gente esbarra na falta de condições, né, de um Estado colocar uma delegacia da mulher em todos os municípios, né? Isso é uma dificuldade realmente existente. A DEAM atende moradoras de Lajeado. A DEAM atende moradoras de Lajeado e moradoras das cidades pertencentes à comarca de Lajeado que não tem delegacia de polícia. Como é que funciona isso? O que é a comarca de Lajeado? A comarca de Lajeado são as cidades que estão vinculadas ao Fórum, ao Tribunal de Justiça, né? Então, o Fórum de Lajeado, o Poder Judiciário de Lajeado, ele abarca as cidades de Lajeado, Sério, Canudos do Vale, Cruzeiro do Sul, Progresso, Santa Clara, Marques de Souza, Forquetinha, acho que eu falei todas. E então essas cidades, todas elas pertencem à comarca de Lajeado, né? Não tem um fórum nessas outras cidades, mas algumas delas têm delegacia, por exemplo, Progresso e Cruzeiro do Sul. Então, em Progresso e Cruzeiro do Sul, embora sejam da comarca, as ocorrências vinculadas à violência contra a mulher, elas são atendidas por essas delegacias. Os outros municípios que não têm, né, daí elas se vinculam à delegacia da mulher, os municípios, né, as mulheres, por exemplo. Passado o horário que a delegacia fecha, seja a DEAM ou a delegacia, no caso aí de Progresso e Cruzeiro do Sul, aí também reporta a delegacia tradicional em Lajeado. Sim, a gente tem, na verdade, assim, várias cidades do Rio Grande do Sul tem uma cidade polo, vamos dizer assim, né? Lajeado é a cidade polo da nossa região. É a maior cidade da nossa região, e nessa cidade e nessas cidades tem as delegacias de polícia de pronto atendimento. Qual é a atribuição dessa delegacia de pronto atendimento? Prestar especificamente o pronto atendimento, com registro de ocorrência, com as diligências necessárias para fazer o que é pertinente com relação às diligências do caso. Né? Em qualquer horário. Em qualquer horário, 24 horas. Então, assim, a DPPA, no horário de expediente, ela ainda tem essa atribuição, mas ela se vincula a Lajeado. Acabou o horário de expediente, ela representa todos os municípios do Vale do Taquari vinculados à Polícia Civil. Então, a gente tem o privilégio de ter essa delegacia aqui, né? E então, qualquer coisa que aconteça na nossa região, relacionado a crime, ela se vincula à DPPA. Então, se acontecer, por exemplo, um crime em Teutônia, vamos colocar a violência doméstica, se uma mulher necessitar de um atendimento, ela, por exemplo, tem um flagrante de violência doméstica em Teutônia, por exemplo. A Brigada Militar se desloca com essa mulher até aqui em Lajeado. Hoje a gente trabalha de uma forma também digitalizada, né? Então, assim, se é um caso de flagrante,
É feita a prisão, é formalizada a prisão daquela pessoa, a gente faz todas as diligências necessárias, que daí vem esse pronto atendimento, e encaminha virtualmente já para o juiz de Teutônia. Então, tem esse funcionamento. Então, a nossa região, independentemente da lei, dessa nova lei, ela tem esse atendimento, né? A mulher nunca vai ficar desprovida. Não, de forma alguma. Embora, por exemplo, existam algumas cidadezinhas que não tenham, por exemplo, delegacia de polícia, né? Nós temos a Brigada Militar em todos os municípios e e que é importante que as pessoas saibam que assim, a emergência, a urgência, ela tem que ser acionada através do 190. Isso é muito importante que as pessoas saibam, que não haja confusão com relação a esse número, né? É esse número que a gente... É o 190. É o 190. Para a mulher que nos acompanha agora, numa cidade do interior, de difícil acesso, não tem delegacia, mas está passando uma situação de violência numa madrugada, num feriado, é o 190. É o 190. Principalmente se for situação de flagrante delito. Né? O que é o flagrante? O flagrante delito é quando a coisa está acontecendo. Ela está acontecendo. Então, imagina uma situação. Um vizinho ouve uma mulher gritando por socorro. Liga para a polícia. E assim, Aline, a gente tem constantemente esse tipo de ocorrência. A gente recebe, frequente. É frequente. Então, a gente recebe dos mais diversos municípios, a gente recebe durante o plantão esse tipo de ocorrência. Casal que está em briga, casal que está... Alguém ouviu. Alguém ouviu, chamou a polícia, a brigada chega, se confirma, são direcionados, são deslocados para Lajeado, né? E é feita a autuação em flagrante dessa pessoa. Isso é comum ser feito. A gente fala muito, né, delegada, sobre essa questão da violência contra a mulher, né, de se colocar a colher, né, tirar aquele dito popular. Então, a gente pode avaliar que está acontecendo. Sim, esse cultural mudou. Exatamente. E assim, né, Aline, o que eu acredito, assim, que eu vejo, que você vê uma situação de violência acontecendo, você tem que interferir, né? Você chama os órgãos, você tem acesso a chamar o órgão que vai fazer o atendimento. E a polícia é rápida e normalmente, assim, chega muito rápido. A gente teve um carnaval expressivo aqui. Vários flagrantes e tal, das pessoas, mas muito flagrante e tal. Só que isso também é um resultado de que ligaram e a polícia chegou rápido e foi preso, entendeu? Então, é assim. Esse é o funcionamento. Então, e o que tem na delegacia de pronto atendimento? Em Lajeado e em todas as DPPAs do Rio Grande do Sul. Existe uma sala das Margaridas, que se chama. É uma sala adaptada para um acolhimento maior, para uma separação daquelas ocorrências que acontecem ali, né? Um deslocamento da mulher dentro do próprio órgão para uma sala separada. Então, existe dentro das delegacias de pronto atendimento essa sala das Margaridas para fazer um atendimento separado. Qualquer ocorrência que seja vinculada a essas violências de gênero, ela é separada ali. Claro que se uma mulher for registrar um furto, aconteceu um furto no celular, ela vai fazer um registro normal. Mas se for aquela ocorrência que demanda, né, a informação da intimidade, daquela relação familiar, ela é deslocada para esse atendimento. Então, tem esse espaço físico e profissionais habilitados para esse atendimento. Sim, e outra coisa também, no Rio Grande do Sul, a gente tem, eu não sei se são 64 já salas das Margaridas no Rio Grande do Sul. Então, muitas delegacias do interior que não tem uma delegacia da mulher estão fazendo uma sala das Margaridas. E para existir essa sala das Margaridas, tem que ter necessariamente a pessoa com uma habilitação, né, uma especialização para esse atendimento, um curso, né? Então, rotineiramente, assim, essa capacitação ela acontece, né, no nosso estado. Agora, dia 10 de abril, teve capacitação. A gente agora está também com uma policial nova na Delegacia da Mulher. Ela fez essa capacitação no dia 10. E assim que o Estado vai fazendo os atendimentos e vai preparando, especializando o atendimento no que se refere à violência contra a mulher.
Independente do número oficial, mas se a gente olhar aí para os últimos meses, daqui a pouco o início desse ano, delegada, qual é a pauta? Quem está no topo da lista é o que mais preocupa? É a violência sexual? É a violência do marido? É a violência doméstica dentro dos lares? O que hoje é, assim, o que está chamando a atenção, o que preocupa os profissionais da área? A ameaça e A ameaça. a ameaça e a lesão, né? Perseguição. Mulheres, às vezes, ela tá saindo para trabalhar, o cara tá ali esperando, né? E sempre ameaça, Aline. Ameaça é sempre ao topo. É o que ameaça? Ameaça é aquela situação, se você não for ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. Se você se eu te ver com outro, eu te mato, entendeu? Ou mato o outro. Isso é o registro de ocorrência que a gente mais tem, né? E, infelizmente, depois disso vem a lesão corporal. Então, a gente tem mulheres que são agredidas fisicamente, né? De uma forma bastante considerável. Infelizmente, a gente tem. São números altos. É um número que a gente gostaria que que não existisse, né? Mas, infelizmente, é o segundo lugar do tipo de ocorrência. Então, primeiro ameaça e depois ameaça essa lesão. Depois lesão corporal. Eu costumeiramente faço essa pergunta, delegada. A gente tem um perfil, essa mulher que registra, ela é uma mulher mais jovem? Essa ameaça está acontecendo em que perfil ou em que camada da sociedade a gente tem como traçar? Assim, ela varia entre 18 e 49, 50 anos, entendeu? Uma média assim, de idade de 37. Deixa eu ver aqui, até tem aqui. 37, 38 anos. E normalmente a média média de idade do agressor é 34 anos. Então, da mulher é 37, 39, a média, né? Uhum. Mas ela oscila, assim, dos 18 aos 50 e poucos, 60 anos. Não dá para te dizer que, assim, que tem uma idade que não tem. Uhum. Tem. Às vezes a gente vê casais que foram casados há 30, 40 anos e a mulher está ali registrando ocorrência, né? Essas mulheres que buscam pela ajuda, elas são mulheres que são casadas com esses homens, têm filhos? Casadas, tem união estável, né? Hoje a grande maioria as pessoas se unem em razão da união estável, né? Pela união estável, ou acabaram de se separar, né? Acabaram de romper o relacionamento. Existem situações com namorados, né? Existem. Terminou o relacionamento, a pessoa não aceita, vai lá e perturba, persegue, ameaça, né? Daqui a pouco nós já vamos entrar no assunto da lei para essas 24 horas. Mas pensando nesse agressor, né? Essa figura que a mulher vai e denuncia. Ele tem... o homem já está tendo, delegada, ciência de que o que ele está fazendo é um crime e que ele vai responder por isso? Sim, com certeza. Tanto que muitos deles dizem que não dá para procurar a polícia, né? Já orienta dessa forma. Mas... E que é importante que se procure a polícia, né? Importante que se faça o registro, exatamente. E quando diz, né? Se diz em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Se mete a colher. O Estado ele tem que entrar para ajudar essa mulher que está vivendo violência, né? Então, é a partir do registro de ocorrência que todo esse aparato estatal ele entra em funcionamento, né? Então, é muito importante que a mulher registre a ocorrência. Delegada, sobre a lei sancionada na semana passada pelo presidente Lula, e aí durante essa semana nós também tivemos acesso a um levantamento que diz que de todas as delegacias especializadas no atendimento à mulher do Brasil, apenas 12% têm de imediato condição de passar a trabalhar 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo sábado, domingo e feriado. A gente entendeu que aqui a DEAM, estando ou não em funcionamento, a mulher tem uma delegacia de pronto atendimento que ela vai ser acolhida, né? Na prática, a nossa DEAM que vai em algum momento passar a esse atendimento 24 horas, o que vai mudar para a gente, se é que vai mudar a curto prazo? Sim, Aline. Primeiro, né, eu acredito que o Estado tenha que ter mais servidores para oferecer esse serviço, né? E hoje a gente tem essa realidade da delegacia de pronto atendimento, inclusive agora a gente vai estar recebendo, eu não sei se já essa semana ou na semana que vem,
2 delegados plantonistas para trabalhar em Lajeado, vai atender toda a demanda, né? Então, a violência contra a mulher vai estar junto desse atendimento na delegacia de pronto atendimento. E acredito que no futuro, né? No futuro, porque sai a lei, não necessariamente, que a gente estava falando antes, né, Aline? Não necessariamente no outro dia está todo mundo pronto para poder atender a lei como ela é publicada. Mas nos municípios maiores, eu acredito que talvez, por exemplo, Porto Alegre, né? Porto Alegre tem a delegacia de plantão da Delegacia da Mulher. Pelo Brasil afora, isso acontece mais nas capitais, né? Eu acho que em razão disso que é esse percentual. Em razão de o Estado ter que, quando faz o concurso, ter que alimentar todos os municípios praticamente de policiais. Mas, com essa lei, eu acredito que os próximos concursos, né, terão um olhar mais direcionado para essa exigência legislativa. Mas não significa que isso vai ser a curto prazo. Eu não tenho como te dizer, né? Isso aí já é uma questão da nossa chefia, né? Questão que foge do nosso alcance. Agora, é importante dizer, né, delegada, independentemente da legislação e da manchete que sinaliza, né, as delegacias especializadas no atendimento à mulher abertas 24 horas por dia, a mulher vai ser assistida na região. Vai ser assistida. E assim, essas leis, elas também são muito importantes, né? Porque se cria a obrigação, né? Se cria a exigência do serviço, né? Então, é a partir da exigência do serviço que o Estado vai se movimentando e se adequando, né? Então, é bastante importante, né? E também a lei sinaliza essa sala especial para atendimento à mulher, mesmo nas delegacias tradicionais, que não são de atendimento exclusivo à mulher. Isso. Por exemplo, eu tenho. Faz pouco tempo, faz alguns dias, eu estava na delegacia de Fazenda Vila Nova, por exemplo. Fazenda Vila Nova é uma cidade pequena, né? Tem uma delegacia que não tem tantos policiais, tem uma policial que trabalha lá. Agora é um policial, no dia que eu fui era uma policial, e tem uma sala das Margaridas, né? Encantado, estava para inaugurar agora. Então, assim, esse movimento está sendo feito pelo Estado, entendeu? Então, isso é importante também. Embora não tenha o 24 horas, também tem esse olhar, né? Tem que ter esse olhar, né, Aline? Porque a violência contra a mulher, ela é um fato, é uma ocorrência que ela faz parte da rotina policial. Ela não é, esse tipo de registro, ele não é exclusivo de Lajeado, que é uma cidade maior. Todas as cidades menores também têm esse registro, né? Então, é importante que a mulher tenha esse atendimento diferenciado. No começo da nossa entrevista, a gente falou sobre o feriado de carnaval e esse aumento das ocorrências, que acabou virando uma manchete assim, de destaque, porque chamou de fato bastante atenção. Há de se avaliar que o aumento dos registros, a gente pode ilustrar com o carnaval, mas em qualquer outras situações, se dá por essa incessante busca de compartilhar informação, de pedir que as pessoas metam as colheres, né, e falar quase que didaticamente, a gente faz isso todos os dias aqui, quase que didaticamente, que não é um movimento normal a violência contra a mulher, que a gente precisa falar sobre isso. As mulheres estão mais informadas, ou também assim acende um sinal de que a violência não está cessando? Qual é a avaliação que os profissionais fazem? Eu acredito que seja uma inserção da comunidade, da população, da sociedade com relação ao tema, assim. Uma preocupação também. A gente vê, eu consigo observar, assim, que hoje existe uma sensibilidade maior com relação às pessoas, né? No sentido de querer evitar, de querer prevenir, da gente falar mais sobre isso. Hoje é um assunto assim que é de conhecimento muito geral, né? Então, eu acho que as pessoas estão mais engajadas, a sociedade também está mais engajada em fazer cessar esse comportamento. Então, a gente tem denúncia anônima, o que eu te disse, quando a gente vê essas questões do flagrante, ele não ocorre só quando a mulher chama a polícia. Outras pessoas chamam. Outras pessoas chamam, a família chama, né? Antes não, antes era a mulher sozinha, né? Claro, a Lei Maria da Penha já tem mais de 15 anos
E já faz um tempinho, mas antes não existia esse movimento. Hoje a gente tem esse movimento. Então, se como uma pessoa vê uma mulher... A gente teve, há pouco tempo, uma mulher numa situação em via pública, primeira coisa que a pessoa viu, antes de se aproximar tanto, já chamou a polícia. Então, a gente tem esse movimento da sociedade hoje. Então, a gente tem um número que ele não... eu acredito que ele sempre vai se repetir, assim. Porque a gente vê, por exemplo, hoje, né, a gente vê mulheres que antes a gente pensava, talvez essa mulher nunca registraria ocorrência, ela está com 60 anos e ela está registrando ocorrência. A gente vê filhos levando as mulheres para registrar ocorrência, né? E às vezes diz, minha mãe passou por isso há tanto tempo, mas ela vai cessar, ela vai romper com esse ciclo aí. E também a gente vê um movimento das mulheres muito mais jovens, né? Então, assim, já se movimentando, não aceitando que a violência ela aumente, né? Então, daí a gente também tem por exemplo, viagem de fato. O cara puxou o cabelo da mulher, entendeu? Ela vai registrar a ocorrência. E isso, a violência ela nunca é positiva, jamais ela vai ser positiva, mas é importante que se registre a ocorrência, né? Delegada, eu já te fiz essa pergunta em outras oportunidades, né? E sempre falando contigo é uma oportunidade, porque é uma profissional que está, de fato, na linha de frente. O agressor, ele tem um perfil? Quando se conversa com esse agressor, o que leva essa motivação? Porque eu digo isso muito no Panorama, que é um programa então que eu fico todos os dias, segunda a sexta, apresento, né, mais de perto, fico mais de perto com o público mais tempo, e a gente fala sobre isso, né? Porque a gente vive numa bolha em que entende que é inaceitável bater sequer num animal, né? Sim. Então, assim, pensar no ato de bater, no ato de violência, é uma coisa que é incabível na minha percepção. Mas a gente sabe que não é para todo mundo, porque os números nos mostram isso. Sim, com certeza. O que motiva, delegado, o agressor? Assim, Aline, a gente tem, meu Deus, assim, a grande maioria, né, a expressiva maioria da população não é violenta, né? Claro, é óbvio, né? E a gente tem, eu acredito que homens que jamais vão praticar qualquer violência. E existem situações de relacionamento de pessoas que não aceitam o não, né? De não aceitam aquela rejeição nas questões afetivas, né? Esse é o perfil da pessoa que não consegue entender que a outra pessoa tem o direito de se separar. A gente acredita muito, a gente vê, né, aquela educação machista, aquela educação que veio para fazer com que o homem tenha a palavra que se sobreponha à da mulher, né? E que tem que impor a vontade, e que é ele que decide, ou que é uma vergonha para ele, a separação. Esse é o que pode vir, né? Ter um comportamento violento, né? Então, são essas situações. E, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas, por exemplo, assim, que você não imagina que poderiam cometer um delito desse, né? Mas, em razão desse comportamento de não aceitar o outro, o não do outro, ela vai lá e pratica um crime. Então, e às vezes, tanto que a gente trabalha na violência doméstica, assim... ele não tem antecedentes, né? Por exemplo, ele não tem antecedentes. Ele ameaçou, mas ele não tem antecedentes. Para nós, isso, às vezes, é indiferente, porque ele pode vir praticar um crime mais grave, né? Então, sempre, a depender do que vem, né, a gente toma todas as providências que são necessárias, independentemente da pessoa ter antecedentes policiais ou não. Antes de fecharmos, delegada, uma pergunta importante sempre que vem da nossa audiência, que é a seguinte: a mulher que registra, ela tem garantia de segurança ou ela vai viver com o medo do agressor se aproximar dela novamente? Assim, Eline, qual é o instrumento, né? Quando a mulher registra a ocorrência, ela pede uma medida de proteção, né? Que são as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Que ali o juiz determina várias medidas cautelares para que impeça que o agressor se aproxime dela, né?
ela é uma determinação, ela é uma imposição judicial para aquele agressor, para que ele cumpra com aquelas determinações. A gente tem condições de encaminhar essa mulher para o abrigo se for necessário, né? É importante que se tome as precauções para que não haja o contato, né? E se houver qualquer necessidade de uma medida mais grave, mais severa com relação a ter que fazer que essa pessoa não se aproxime da mulher, a gente toma essa providência. Aqui em Lajeado, a gente tem poder judiciário muito eficiente com relação a essa resposta, muito, muito, muito eficiente. Identificada uma situação grave, é determinada a prisão, é cumprida a prisão. E esses são os mecanismos, né, as ferramentas que a lei nos dá para trabalhar em proteção à mulher. A gente também tem a Patrulha Maria da Penha, que quando sai a medida protetiva, né, a Patrulha Militar, a da Brigada Militar, faz um acompanhamento da mulher que está com medida protetiva também. Delegada, sempre um prazer te ter aqui. Importante, fechando, dizer para a nossa audiência, independente do funcionamento 24 horas ou não, há uma delegacia especializada. Se ela não estiver aberta, a de pronto atendimento vai fazer esse atendimento. O que é importante é que, assim, 24 horas por dia, na nossa região, tem o atendimento à mulher. 190. 190. Tá certo? É o 190, independente de onde estiver encaminhado para a delegacia, a gente toma todas as providências que são necessárias. Então, o ouvinte que nos acompanha agora de Lajeado ou de qualquer cidade, a ouvinte ou ouvintes que identificar uma situação, 190 é o caminho, a polícia vai saber o que fazer com aquela informação. Situações de emergência, né, Aline? Situações de emergência. Eu sempre penso muito assim nas nossas cidades que às vezes são de interior, de difícil acesso, né? Eu fiz uma entrevista, uma das primeiras que eu fiz aqui no Papos, uma frase da minha entrevistada foi: no campo, às vezes, uma mulher pede socorro, a outra nem escuta, porque as casas são longe, né? Então, eu fico com esse cenário, assim, de uma... Mas hoje a gente tem o telefone celular. Isso, né, exato. A gente tem o telefone celular. E o telefone de cenário emergência, mudou, ele né? é feito, o número de emergência, a ligação, ela é feita independentemente de qualquer situação. Né? E de qualquer lugar, né? De Exatamente. Qualquer ponto. Delegada, sempre um prazer falar contigo. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu que agradeço.